time dele, que o melhor jogador não vai jogar, que é o Gerson, que o lateral da seleção brasileira não vai jogar, que é o Wesley, e que o Pulgar não vai jogar, que é o pilar ali do meio campo, ele tá dizendo pro time dele, esse jogo vai ser fácil. Esse jogo aqui é um time pequeno lá da Argentina, então pra mim, a grande culpa foi do Felipe Luiz, por isso, porque ele começou a desmobilizar o time. Ser criticado agora pra aprender a lição, gente. Libertadores é a competição mais importante. Não pode desmerecer a Libertadores. Você viu ontem o negócio da prioridade? Que aí perguntaram pra ele, mas a prioridade é o brasileiro? Ele falou, não, a prioridade é o brasileiro e Libertadores. Ele mentiu. A prioridade do brasileiro e Libertadores. Eu também sempre entendi que a prioridade do brasileiro é em relação à Copa do Brasil. Mas ele fala uma coisa que me chamou a atenção. Não, o Flamengo poupava, ele falou em outras palavras, que o Flamengo poupava jogadores, às vezes, do brasileiro por conta de Copa, que é a do Brasil, e fase de grupos da Libertadores. Eu entendi que, na visão dele, na fase de grupos dá para poupar. Não dá, não. Só quando você está classificado. Naquele modelo antigo da Champions League, né, o modelo que mudou, era muito comum a última rodada, né? Isso até era muito frustrante. Quando eu participava das transmissões, eu ficava bem chateado. Porque você olhava a tabela e tinha uns jogos assim, vai ter um jogo bom aqui na última rodada. Mas às vezes os dois times estavam classificados e botavam reservas. Aí você, esse jogo era para ser bom, vai ser um jogo de time reserva. Por quê? Os times remavam para se classificar na fase de grupos na terceira rodada, aliás, no caso são 6 jogos. Na quinta rodada ou quarta, o time estava classificado, chegava no final e podia poupar para jogar um jogo do campeonato do país no final de semana seguinte ou anterior, né? No caso específico, foi o primeiro jogo em casa, gente, segundo jogo. E aí uma declaração do presidente BAP deixando claro numa entrevista que o brasileiro está à frente da Libertadores. E aí, me desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao BAP, eu acho que ele não conhece muito bem a torcida do Flamengo. Não, o Flamengo poupava, ele falou em outras palavras, que o Flamengo poupava jogadores, às vezes, do brasileiro por conta de Copa, que é a do Brasil, e fase de grupos da Libertadores. Eu entendi que, na visão dele, na fase de grupos dá para poupar. Não dá, não. Só quando você está classificado. Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas se poupou muitas vezes no brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores. Então, nesse ano, uma escolha minha, sou eu que escolho os times que vão entrar em campo. Ninguém interfere absolutamente nada em nenhuma escolha que eu tomo sobre quem vai entrar no campo. E uma escolha minha, pessoal, pensando na fase de grupos da Libertadores, que te permite fazer essas trocas. Também pensei no adversário que eu ia enfrentar, pensei na sequência de jogos dos jogadores e pensando também no que vem decorrer da sequência de jogos que vem pela frente. Então eu tomo as decisões. Quando perde o time, claro que você é cobrado, claro, e é normal, as críticas elas têm que vir, e isso não só como é normal, senão também me faz crescer. Só que quando vence, tudo parece muito bonito, as escolhas que a gente faz, e quando perde, claro, por que não colocou um ou colocou outro, por que poupou esse ou por que não poupou outro. Então, nenhum jogador vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, isso eu posso garantir para vocês, nenhum deles. Esse ano, com toda certeza, o brasileiro é a prioridade do Flamengo. Esse é um assunto que é discutido dentro do clube de muito tempo, João. Porque você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e na Copa do Brasil do que você tem no Brasileiro de premiação. Porque os modelos são diferentes. No Campeonato Brasileiro, você ganha dinheiro com direito de transmissão. Sim. A premiação é relativamente mais baixa. Então, se você for campeão brasileiro, você vai ganhar 40, 42 milhões de reais, se não me engano. Se você ganha uma Copa do Brasil, você ganhava 84 nesse último ano. Você joga 38 jogos no Brasileiro e joga 10, no caso do Flamengo, para ser campeão na Copa do Brasil. Você não precisa ter constância, nem consistência, nem regularidade na Copa do Brasil. Só precisa ganhar 5 jogos. Tem que ganhar os 5 jogos certos. É isso. Você pode perder 5 e ganhar 5 e ser campeão da Copa do Brasil. Libertadores, são 13 jogos. Você tem que ganhar na Libertadores para ser campeão 7 jogos, desde que você ganhe o último. Isso. 13 da Libertadores mais 10 da Copa do Brasil são 23 jogos. Ora, se
você ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, como foi o ano do Flamengo de 2022. Você ganha alguma coisa como 202, 203 milhões de reais. Você joga 23 jogos, você ganha 203 milhões. E a 13 da Libertadores mais 10 da Copa do Brasil são 23 jogos. Ora, se você ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, como foi o ano do Flamengo de 2022, você ganha alguma coisa como 202, 203 milhões de reais. Você joga 23 jogos, você ganha 203 milhões. E é mata-mata, você não precisa ter regularidade. Sim. E se você for campeão brasileiro, você ganha 42 milhões jogando 38 partidas. Então, 5 vezes mais. Sim. Então, menos partidas, mais dinheiro. Isso é o lado financeiro. Sim. Mas o que vale mais para o torcedor? No nosso entendimento, vale mais o Campeonato Brasileiro. Então, a nossa prioridade é Brasileiro, Libertadores, Sim. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É assim mesmo. Devia ser até alguém no telefone pra falar, para de falar besteira. Não fala isso. Porque ele fala, o BAP fala no final. Prioridade pro torcedor brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ou eu acho que eles não fazem pesquisa direito, ou eu acho que ele não conhece o torcedor do Flamengo. Enquete aqui, pra ver o que o torcedor prefere, Libertadores ou Brasileiro. Libertadores tá ganhando, mas de goleada. De goleada. Então, passei pro Caiquinho aqui uma declaração do presidente BAP, deixando claro numa entrevista que o brasileiro tá à frente da Libertadores. E aí, me desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao BAP, eu acho que ele não conhece muito bem a torcida do Flamengo. Quando o Felipe Luiz chega numa pré-eleição e fala pro time dele que o melhor jogador não vai jogar, que é o Gerson, que o lateral da seleção brasileira não vai jogar, que é o Wesley, e que o Pulgar não vai jogar, que é o pilar ali do meio-campo, ele tá dizendo pro time dele, esse jogo vai ser fácil. Esse jogo aqui é um time pequeno lá da Argentina, então pra mim, a grande culpa foi do Felipe Luiz por isso, porque ele começou a desmobilizar o time. Ele ser criticado agora pra aprender a lição, gente. Libertadores é a competição mais importante. Não pode desmerecer a Libertadores. Você viu